Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à estreia do programa Defensorá. Este espaço nasce para conversar com vocês sobre temas que afetam diretamente a vida das pessoas e mostrar de que forma a Defensoria Pública está presente nessas histórias. E logo no primeiro episódio, a pauta é um assunto que mobiliza famílias, profissionais e instituições, o concurso dos policiais penais de Roraima. Um processo longo, cheio de reviravoltas, decisões judiciais e expectativas de quem sonha em servir ao Estado. Para conversar comigo sobre isso, está aqui o Dr. Gustavo Hugo, que tem acompanhado cada passo desse caso. Vamos entender o que está em jogo e o que pode ser feito daqui para frente. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao programa e fique à vontade. Muito obrigado, Dr. Leno. Muito obrigado à Casa Defensoria, que é a verdadeira casa do povo roraimense também, que busca diariamente direitos, e vocês têm feito um trabalho impressionante no que diz respeito à acessibilidade do direito. Então é importante a gente reconhecer o trabalho das instituições quando elas bem prestam esse serviço à população, e a Defensoria é um grande exemplo, é um grande ativo do Estado de Roraima, motivo de orgulho. Eu tenho sempre vocês, né, Dr. Leno, Dr. Celito, Dr. Stélio Denner, Dr. Aline, Dr. Wagner agora, como pessoas que a gente se espelha bastante. Então, meu muito obrigado. Acho que hoje falar desse concurso da Polícia Penal, não muito diferente de tantos outros aqui no Estado. Acho que o Estado é um pouco privilegiado por ter sempre narrativas maravilhosas nos seus certames e que vão desencadeando várias ações judiciais e por fim desencadeiam aí na remodelando jurisprudências e acaba que chega na Defensoria. Acho que todos os caminhos acabam levando aqui a Defensoria, né? Você sabe disso. Gustavo, então para a gente poder falar de especificidades desse concurso, eu queria que você mostrasse para a gente assim, um pouco do contexto do concurso, né? A história e importância desse certame para o sistema penal prisional roraimense. Bom, o contexto de segundo concurso, ele começa ainda com a nomenclatura de agente penal, o segundo, né? O primeiro lá de, salvo engano, 2012, por aí. E a expectativa era tamanha porque existiam as vagas, existia já uma carreira própria consolidada no sistema penal, com a transmissão das obrigações de velar pela população penitenciária a uma polícia própria, e vira nesse contexto polícia penal por meio de legislação própria e muito bem organizada, uma entidade de classe, sindicato, então todos clamando, e conseguiram, em um contexto até de dificuldade, sabe, uma vitória muito grande da classe, esse concurso. Selecionaram a banca, a época OCP, realizou o certame. Até então, um certame muito tranquilo em suas fases, como eu posso dizer, as suas fases iniciais. Calhou de, no exame psicotécnico, a gente já detectar algumas anomalias. Quando mais de 20%, liberando 30% dos candidatos reprovam no exame psicotécnico, aí já começa a acender uma luz. E àquela altura eles judicializaram, muitos judicializaram, defensoria, advogados particulares, e começaram a questionar os critérios do exame psicotécnico, dizendo que estavam subjetivos, estavam vagos, não existia motivação. Muitos, talvez a maioria, conseguiu liminar para prosseguir nas fases. Então, a gente está falando de 2020, 2021, prosseguiram, realizaram as outras fases, investigação social, toxicológico, curso de formação, com liminar. À época, primeira vara da Fazenda Pública com o Dr. Aloysio. Então, concederam as liminares, mas a justificativa, àquele tempo, era de que o exame não tinha seguido os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e da legislação da Polícia Penal, Lei do 259, Lei Complementar 259, estadual, né, de 2017. Aí, esses candidatos prosseguiram com liminar, depois sentença, confirmando a liminar, ok, e já muitos estavam trabalhando, inclusive.
Ali todo mundo que passou e tinha nota, quociente para permanecer no certame, trabalhando. Aí começou a primeira reviravolta cruel, porque a gente tem presenciado isso em todos os cargos públicos. O candidato que entra por força de liminar, você é sabedor disso, é uma dor, né? Quando porventura a liminar cai. E imagina, essas pessoas começaram a ficar preocupadas, alguns recorreram, outros não, e exonerações, porque a Procuradoria do Estado recorreu, apelou, e na segunda instância o recurso foi provido. E aí, doutor Leno, aí começou. Muitas pessoas em processo de exoneração, muitas pessoas começando a ser exoneradas sem nem transitar em julgado, e aí eles já começaram a judicializar naquela altura para não deixa transitar em julgado, eu ainda estou por força de decisão, ela só perde os efeitos quando transitar, mas começaram a exonerar. E entraram na justiça, conseguiram, outros não, outros ficaram. Nós tivemos aí 16 que ficaram até o fim dos seus respectivos recursos em tribunal, no STJ, no STF. Aí começou uma investigação. Os candidatos de concurso, eles têm essa especificidade, eles são detetives, eles vão atrás. Estudam tanto que... Eles vão atrás. Acredita que eles encontraram os psicólogos que constaram lá nas fichas de avaliação deles. E eles foram abordando de um por um no Instagram, individualmente. Oi, tá, eu queria saber por que você me... E numa dessas, eles mandam mensagem para um psicólogo e ele fala, não, que é isso? Eu nunca participei disso. Nunca tive em Roraima, nunca prestei serviço para nenhuma banca de concurso. Aí pronto. Aí descobriram ali a fraude. E de lá foi boletim de ocorrência, delegacia, representação, diligência para conversar com o promotor criminal, preparar documentação, nota do Conselho Federal de Psicologia, o candidato entrou na justiça contra a banca, questiona a banca, mais ação judicial, e negativa, até que eu falo assim, não, reuniram cerca de 100 candidatos, vamos entrar com alguma ação. Aí eu entrei com ação popular, e foi distribuída, redistribuída, até que inclusive cai com a primeira vara da Fazenda Pública. E nós conseguimos eliminar. Eu pedi à época que os que foram demitidos retornassem, permiti que não demitissem mais, pedi que o ato do exame psicotécnico fosse suspenso para que a gente tivesse uma segurança, né, para continuar. E fiz um pedido a esse que foi o mais doloroso, porque, como falam, acabou que congelou as nomeações, mas era como a gente tinha para não tornar o ambiente mais inseguro, porque esse quantitativo precisava fazer um exame psicotécnico legal, que a gente sabia que ia ser anulado, estava ilegal. Porque se seguisse na sequência que estava, era um problema maior que o Estado ia criar para o futuro. E de todos os pedidos liminares, ele concedeu o mais traumático, que foi suspender as nomeações. Os demais deixou para apreciar no mérito. Isso. E nosso grande temor é que o mérito, pelo entendimento que existia do primeiro magistrado àquela altura, era que todos os candidatos afetados eram litisconsortes necessários e deveriam ingressar e serem citados de um a um para apresentarem contestação. Essa ação popular ia durar até 2050. Imagina. Então, aí a gente correndo para pedir o julgamento antecipado, e mudou, entrou o doutor Guilherme Vessiani. Eu acho que é sempre bom a gente falar, o bom magistrado, quando presta um serviço exemplar e trabalha muito bem a questão que a gente estuda lá, né, na nossa faculdade, aplicar o direito, dizer o direito. Então, eu queria não só saudar os candidatos, mas uma lógica diferente, saudar o juiz da causa, o doutor Guilherme Vessiani, que foi judiciário na pessoa do doutor Guilherme, que foi exemplar em sua decisão, sabe? Ele agiu com muito bom senso em não prejudicar mais pelo decurso do tempo e não fazer com que não restasse mais nenhuma oportunidade de aproveitar aquele concurso, porque iria vencer, caminhava para vencer. E aí daqui a pouco a gente chega na importância da defensoria que evitou que ele vencesse. Então, ele
decide antecipadamente no mérito, quando a gente estabilizou toda a documentação necessária que precisava para demonstrar que o exame psicotécnico ele deve ser conduzido com base na lei de concurso público roraimense por 3 psicólogos e também com base na lei da carreira da Polícia Penal por 3 psicólogos. Então, 2 legislações dizendo muito claro que são 3 psicólogos. E ele foi conduzido apenas por 1. E esse 1 fraudou a participação de mais 2. Por isso que ele está sendo processado criminalmente. Então, isso foi o argumento maior, foi a pedra de toque para anular. E aí o doutor Guilherme anulou o certame e modulou os efeitos para preservar aqueles que estavam trabalhando e que haviam passado, mesmo naquele exame irregular. Então, não gerou tanto traumatismo. E aí começou a corrida, cada um correndo, não, agora a gente tem que voltar, eu estou preterido. E o Estado teve que realizar novamente a fase do exame, né? E aí gerou toda essa nova problemática, né? Gerou também a problemática porque, assim, eles começaram a pensar, peraí, já foi julgado o mérito da ação popular, teve sentença, então a liminar deixou de existir. Na cabeça deles, os efeitos da decisão liminar, que suspendiam as nomeações, deixou de existir. Então eles começaram a propor que as nomeações ocorressem, só que ainda não havia acontecido o reteste. Então, que ele anula e pede o reteste. Condiciona. Ele confirma os efeitos da liminar e pede o reteste. Então, se ele confirmou os efeitos da decisão liminar, peraí, não pode ter nomeação até acontecer o reteste. E aí eu vou para uma audiência lá na Assembleia explicar exatamente isso. Eu não sei se você participou dessa primeira, da comissão que brilhantemente conduziu isso. Deputado Harris, deputado Marcinho, que ajudou muito, mandar um abraço pro Marcinho aí, que vai acompanhar, a importância dele foi fundamental, né, com os subjúdices do psicotécnico, né, e fez essa ponte, tentou muito com o governo para que o governo fizesse um acordo, então crédito a ele essa questão dos psicotécnicos. E acabou, doutor, que nós chegamos a uma questão que era, o governo cumpre, faz o reteste, apela, demora mais, eles cumpriram, né? Oficiaram a OCP realizou o novo exame psicotécnico, agora certinho. Graças a Deus, todos os subjúdices lá do psicotécnico passaram. Foram aprovados, né? Tiraram uma pressão grande, né? Que eles colocaram neles mesmos, né? Imagina. E aí começou a caminhada, onde a Defensoria foi muito importante para garantir que os candidatos que tinham nota maior, que eram para estar trabalhando, agora que já passaram do psicotécnico, tivessem acesso às vagas, né? Então, você recebeu esse povo lá, recebeu o povo da segunda turma. Eu lembro muito bem que você falou, calma, vai dar para ouvir e encaminhar todas as demandas. Eu acho, doutor Gustavo, que começa... Gustavo, começa quando você faz as demandas individuais desses que tinham direito de retornar, né? Então, a gente teve 2 ou 3 decisões, não recordo agora, e quando nós tivemos isso, o secretário Hércules, da Secretaria de Justiça, e eu, fomos até o governador demonstrar para ele que era um direito, né, líquido e certo, e que era mais interessante para o Estado, que já vinha sofrendo com problema de defasagem de policiais penais, que nós resolvêssemos logo aquela demanda. E lá o governador entendeu as nossas colocações e imediatamente ele decidiu que, autorizando que o secretário fizesse o procedimento administrativo necessário para o reingresso desses servidores na carreira, e nós começamos ali a plantar a discussão com relação ao que você colocou, a necessidade, né, da gente avançar na contratação inicial daquelas vagas existentes, né, e por ter justamente um número de aprovados ali, que são os 95, que já foram inclusive nomeados, aptos a tomarem posse. Mas aí vem aquela história. Tem também a figura dos reclassificados, né? Que são aqueles que ficaram de forma... melhoraram a classificação, então eles estão faltando realizar fases, e alguns que entraram estão em posição... em classificação pior que a deles. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não existe. É como você mesmo colocou, são
vários grupos de interesse. Tinha os que estavam trabalhando, que precisavam voltar. Voltaram por decisão administrativa também, e tudo certinho. Teve parecer da PGE favorável, e eu entrei com algumas individuais, umas conseguiram eliminar, caíram com o desembargador Mozarildo, que entendeu que eles deveriam voltar, outras não, mas administrativamente eles deram provimento ao pedido administrativo. E tinha o grupo dos preteridos que concluíram todas as fases do certame e estavam com nota suficiente para se colocarem dentro das vagas. E esses estavam correndo. E tinha um grupo, e tem o grupo dos que tem nota superior, que deveriam estar trabalhando, mas não fizeram os exames toxicológicos, investigação social, curso de formação. E aí esse grupo precisaria, em tese, ser preservado, né? Para que ainda tem o fator que o concurso estava para vencer agora, dia 29 de setembro. E esse grupo de interesse precisa concluir as fases. Então, até o momento, antes de sair a decisão, eles estavam realizando os seus exames, toxicológico, tudo certinho. Creio que, como a Defensoria Pública peticionou, eles indeferiram, mas a Defensoria recorreu por agravo de instrumento e conseguiu eliminar, inédita, a gente anotar que isso aqui nunca tinha acontecido no estado de Roraima, em nenhum concurso estadual. Só havia acontecido uma vez na história, na Caixa Econômica Federal, com uma ação do Ministério Público do Trabalho. Então, a Defensoria, e essa ação é a segunda do Brasil. Eu acho que vai ser importante para a jurisprudência brasileira. E conseguiu suspender o vencimento do concurso, o termo final, que era 29. Ou seja, nós que pedimos para que esses que estão concluindo as fases pudessem ter o cobertor da validade do concurso, agora a gente tem a segurança de que, com o esticamento, né, vamos dizer assim, da validade do concurso, eles vão poder concluir tranquilamente suas fases, e depois que concluírem as fases, ou ingressam administrativamente ou, de novo, judicialmente. Para pedir. Até porque é importante salientar, Gustavo, que na decisão liminar da ação civil pública, o juiz de primeira instância deixa claro, quando ele defere a questão da necessidade do Estado atender essas pessoas classificadas na execução das fases posteriores, né? Isso. Então, assim, o Estado já está com essa obrigação, tem que apresentar e deve estar se organizando para apresentar o cronograma de execução, e agora a gente ganha o tempo necessário, né, para que eles efetivamente terminem todas as fases e possam estar aptos a ser convocados. E é importante a gente salientar na questão dos 95, que você bem disse que havia uma dúvida com relação a tá suspensa ou não tá a nomeação, com o julgamento né, caiu a liminar, não caiu, e havia essa dúvida também em relação ao governador no que diz respeito a estar contrariando uma eventual decisão judicial. E foi numa conversa com ele que nós tivemos que surgiu a ideia de que a Defensoria pudesse agitar uma demanda judicial, uma ação civil pública, para termos essa segurança. E foi através dela que nós demos o primeiro passo para garantir o direito desses aprovados que ainda não tinham sido convocados nem nomeados e futuramente empossados. E conseguimos, né, essa primeira vitória já nessa fase final. Digo primeira dessa fase final porque são muitas vitórias e você participou de todas elas. E foi incrível. Vamos falar, a gente falou da segunda, que foi a decretação da suspensão, mas essa primeira é impressionante. Vou dar outro dado. A jurisprudência brasileira, até então, em sua grande maioria, ela em corrente majoritária, ela é sempre no sentido de que o ato de nomear, de convocar, mesmo que tenha 80 vagas disponíveis, 100 vagas disponíveis, isso eles entendem que é discricionário do Estado. Então, até então, a gente não tinha nenhuma decisão judicial ultrapassando os limites da discricionariedade, que eles diriam que invade a competência do Poder Executivo, porque é um ato privativo do governador nomear quando necessário, conveniência e oportunidade. E o Dr. Guilherme Veciani acatou a tese muito bem construída pela Defensoria e mais outra decisão inédita, fantástica, determina a nomeação. Que, a nosso ver,
os interlocutores, nós acreditamos que o Estado faria um acordo dentro do processo, chamaria numa audiência a Defensoria Pública por meio da PGE e pronto, homologaria um acordo iguais aos outros que nós tivemos na história. Mas não, o Dr. Guilherme Veciani, mais uma vez carregado de técnica, acompanha a tese da Defensoria e decreta. Então, assim, eu sei que para as pessoas é igual... eu estava conversando com uma amiga e ela é fã de Fórmula 1. Ela fala, nossa, Gustavo, olha só a beleza dessas curvas, olha a beleza dessa pista, olha o carro, olha o trabalho da equipe e tal. Aí uma pessoa que não gosta de Fórmula 1 vai... legal, ganhou, o brasileiro chegou lá bem colocado e tal. Mas quando a gente aprecia o negócio e a gente entende os meandros e a dificuldade que é no dia a dia, a gente começa... Cara, olha como isso foi bem construído. Você valoriza muito. Olha o detalhe dessa decisão judicial. Olha isso aqui é maravilhoso. Então a gente fica mais ululante ainda, mais feliz. E essa decisão, como a outra, foi fantástica. Então, meu crédito, eu queria parabenizar de novo o Dr. Guilherme Veciani, primeira vara da Fazenda Pública, atuação irretocável, porque é muito difícil um juiz entender a tese do advogado e acatar a tese do advogado com humildade, assim. E o que ele fez foi isso, entendeu a tese que foi construída pela Defensoria. Imagina se cai em outro, vou negar porque isso aqui é discricionariedade do Estado. Não, ele entrou num negócio que a gente chama no processo civil de processo estrutural. Processo estrutural é uma nova corrente de processo civil onde o Poder Judiciário ele analisa aspectos legais da discricionariedade. Olha só, mesmo eu tenho ali minha discricionariedade como poder executivo, mas o poder judiciário com processo estrutural, que é mais aprofundado e longe dessa lógica rasa de, não vou entrar porque você é competência. Ele entra dentro Ele entra e vai analisando os aspectos, assim, mas vem cá, e a crise do sistema penitenciário? Vem cá, e o orçamento que foi gasto, o princípio de eficiência? As novas unidades. Vem cá, e por que não fez até agora? E tal. Então, é isso, é esse brilhantismo que a gente precisa. A própria economia que gera a não realização imediata de um novo concurso. Quanto foi a economia que vocês... A Defensoria salvou quanto de dinheiro do Estado? Não foram milhões? Sim, tem um valor, né? Tem um valor agregado, porque são várias fases dos próprios candidatos que tiveram uma despesa muito grande, né? Para poderem chegar onde chegaram. Quanto o Estado ia perder se não tivesse salvo esse concurso? Imagina ter que fazer... O investimento que foi feito na banca. E a falta deles no sistema, eu acho que é um valor imensurável. Não tem nem como a gente... No dia a dia. No dia a dia, né? A gente conseguir dizer quanto seria esse valor. Então, são muitos detalhes que o Dr. Guilherme teve a capacidade de observar, analisar. E, como você bem disse, é uma decisão inédita e que merece realmente ser reverenciada como uma decisão com característica de processo estruturante isso. E que é o caminho do futuro. É o caminho. A gente hoje, eu falo muito quando a gente trata, por exemplo, de pessoas com deficiência, a gente hoje tem muitas crianças autistas, né, com TDAH, a gente precisa, para trabalhar essas questões, de viver um verdadeiro processo reestruturante. Isso. Né? Sem ele, a gente vai ter dificuldade, porque não é algo que estava no radar, é algo novo que precisa de uma análise técnica, administrativa diferenciada. Tem que aprofundar, né? Tem que aprofundar. Então, nesse caso aqui, é algo inédito que vem para o bem. Né? Que vem para o bem. E passado isso, Gustavo, nós temos aí agora a Defensoria Pública entrando com a ação civil pública, nós temos a nomeação dos 95 na sexta-feira, e no sábado a gente tem o nosso agravo no TJ, que obteve êxito, né? Isso. Suspendendo, como você bem falou, o prazo do concurso, né? Por tempo indeterminado. E a gente cria de novo uma nova expectativa, que são 88, né? 88 aprovados, pais e mães de família, né? Que fizeram inclusive o curso de formação, que o Estado despendeu recurso para fazer esse curso de formação, e criaram agora uma expectativa, né? De que em tempo hábil eles possam ser convocados, nomeados e aprovados. Além, é claro, daqueles 22
que você já bem colocou, que eu entendo que esses o Estado tem que dar o jeito, porque... eles ficam aí mesmo que com excedente, né? Para eles tem jurisprudência, né? A nossa preocupação agora é com os 88, porque fica o questionamento. Se o concurso estivesse legal, desde o início, certinho, quantos poderiam ter sido chamados em condições perfeitas de temperatura e pressão? Entendeu? Até onde chegaria? Até onde chegaria. Então é isso. Acho que a nossa atuação tem que ir por esse caminho. Porque na dúvida, essas pessoas podem ter sido prejudicadas. Porque teriam um lugar em uma nova leva de vagas abertas. A gente está vivendo isso agora em outro concurso, né? Que é o da Guarda Municipal de Boa Vista. Esse participei também. A Guarda Municipal fez um concurso para 150 vagas e cadastro de reserva de 150. E aí a banca me pega, no decorrer do concurso, não propicia aos candidatos quais as colocações que eles estão. Então todo mundo acha que está concorrendo de igual para igual, né? E chegando na fase final, que teve que fazer os exames e tal, muitos deles gastaram em torno de R$6.000, eu vi a documentação, e foram surpreendidos ao final com a classificação de 150, e os que ficaram fora souberam só naquele momento, né? E aí eles também buscaram a Defensoria Pública, é mais ou menos isso que tu está falando em relação aos 88. Eu queria que tu desse uma palavrinha, doutor Gustavo, para os 88. Eu sei que eles estão impacientes, na cabeça deles, eles foram, de certa forma, preteridos porque fizeram o curso de formação, e dê uma palavra aí, tente dar uma palavra de conforto a essas pessoas. A palavra de conforto, ela vai muito do que já foi feito, do que a gente já tem. A Defensoria entrou com agravo de instrumento lá no plantão, auferiu uma decisão importantíssima de suspensão da validade do certame. Então, o certame ainda continua. Iria vencer agora 29 de setembro. Eles iriam estar fora. Infelizmente, vencendo o concurso, acabou, era o fim do sonho para eles. Mas foi postergado, e agora a gente tem um tempo técnico para agir. Primeiro ponto. Nas reuniões que nós temos com a pasta de planejamento, com a Assembleia Legislativa, e vem sempre com a questão orçamentária. Não só a questão orçamentária, mas a questão de responsabilidade fiscal. Porque a gente sabe que a despesa de pessoal ela tem um limite, tem um subteto e tem teto. Um teto. E nós estivemos lá, doutor Frederico também, nós colocamos a eles a letra fria da lei e repetimos o que o órgão técnico disse de gastos que tinha até aquele momento. Eles ofereceram uma atualização a nós, né? Acho 46, 47, uma coisinha. Então a gente estava bem longe de 60% e longe de 50%. Longe de 55%. Pronto. Nesse quadrimestre não tinha empecilho para impactar os 95. Então os 95 entraram. Vai ser feito um novo cálculo de quadrimestre com base nas receitas correntes líquidas, que elas vão variar de acordo com a arrecadação do Estado. Então, com esse primeiro dado, a Defensoria e nós que estamos militando aqui para ajudar, para reunir fundamentos, nós vamos poder dizer assim, olha, veja só, saiu aqui um grupo, porque todo mês sai servidor dessa base de cálculo, porque vai para aposentadoria, ou vai para exoneração, ou passa em outro município, um exemplo da própria Polícia Penal, que nós teremos ainda esse ano um déficit de em torno de 50 a 60 que irão para o concurso da Polícia Penal de Goiás, do Distrito Federal, de outros estados. Então, à medida que eles vão saindo, pedindo exoneração, indo para outros entes, outros cargos, eles vão saindo da matriz de gasto. Portanto, não vão impactar nas receitas correntes líquidas e vai folgar responsabilidade fiscal. Fazendo um cálculo simples de padeiro, a gente agora estourou o limite, se for analisar. Vou esperar publicar o novo quadrimestre, mas acredito que a gente está sem possibilidade de contratação. Não, tranquilo. Quando a gente tem, a gente briga, vai para cima. Quando a gente não tem, a gente fica ali observando, porque a gente sabe que esse cálculo ele varia muito, inclusive de um mês para o outro. Entendeu? Pode ser que no próximo, no último, já tenha margem para contratar. Pode ser que no exercício de 2026 a gente já esteja saudável
com aposentadorias, exonerações, vacâncias, a gente já esteja saudável o suficiente para contratar. E aí os órgãos, Secretaria de Planejamento, ter esse contato, os candidatos eles vão precisar se debruçar na questão orçamentária. Inclusive, a Lei 4.320, 64, onde fala do orçamento brasileiro, diz que ele é público. Então, eles já se especializaram em processo civil, em processo administrativo. Então, assim, eles já fizeram uma faculdade de direito nisso aí, porque eles estão muito bem informados. Processo legislativo também. Agora, processo legislativo. Então, agora eles vão ter que se especializar em orçamento e em lei de responsabilidade fiscal. Porque quando o técnico disser, e vai que o técnico é infeliz no momento e diz que a gente está aqui acima do teto, eles, opa, não tá não, olha aqui o anexo que foi publicado, fazendo o cálculo aqui, a gente pode contratar 40, pode chamar 50, e a gente vai fracionando isso, porque o concurso até então ele vai ficar, se seguir as condições normais, ele vai ficar suspenso por 18 meses, certo? Então dá tempo a gente agir e dar um último tiro, abrindo esse suspiro na responsabilidade fiscal para convocar. Então o momento agora é técnico, de a gente reunir. Até porque, doutor Gustavo, se nós fizermos uma análise, por exemplo, esse concurso ele se iniciou em 2021. Isso. Nós estamos em 2025. Isso. Né? Imaginemos que a gente não aproveita esse pessoal e o Estado demora ainda um ano para fazer um novo concurso por conta de tudo que você colocou da questão orçamentária. Nós caminhamos para ter um déficit no sistema rapidamente em torno de 100 policiais penais, né? Até o início do ano que vem. Exato. E mais do que isso, nós temos aí várias unidades em ampliação. Né? Temos a PANC em ampliação, outras unidades que estão sendo preparadas para começarem a receber pessoas no sistema, mais pessoas no sistema. Então, assim, e o tempo, a estrutura e os recursos adicionais que serão gastos para realizar um novo concurso. Né? Então, eu entendo que hoje, talvez o melhor caminho que nós tenhamos para a administração é tudo isso que você colocou, né? Só pesar tudo aquilo dentro da legalidade, né? E tentar avançar no sentido de aproveitar essas pessoas que realmente fizeram todas as fases do concurso e estão aprovadas. Né? Até porque demandar um novo concurso, como eu disse, a gente vai aí chegar a meados de 2027, talvez sem candidatos aptos ainda a serem convocados e nomeados. Um outro ponto que o governador, com a equipe, poderia prover, claro, com a articulação de todos esses atores envolvidos na causa dos 88, seria amarrar isso por algum ato administrativo para efeitos futuros. Exemplo, acontecem em alguns orçamentos, leis de orçamentos anuais. Eles condicionam uma determinada ação a um momento de receita corrente líquida favorável, um momento de teto de gastos favorável. Então ele pode condicionar por documento. Olha, se nós tivermos disponibilidade de vagas, primeiro ponto, e estivermos dentro do limite do teto de responsabilidade fiscal, nós chamamos tanto. E aí ele faria, né, um compromisso nesse sentido, porque aí ele não iria contra o arcabouço fiscal dele, daria uma segurança jurídica para os candidatos, até uma garantia, né, uma segurança de eles eventualmente serem chamados de forma progressiva, e não comprometeria o Estado, porque você deixa ali as convocações atreladas à disponibilidade de orçamento, disponibilidade de vagas, porque vamos supor que não tenha vaga agora, mas vai surgindo, de 10 em 10, de 5 em 5 vão pedindo exonerações. Então, nada impede que o governador faça um arranjo nesse sentido. Que, se a gente for ver, o Poder Legislativo pode criar novas vagas. Pode criar novas vagas, é claro, o Poder Executivo inicia o caso iniciador. Olha, eu preciso de mais 50 vagas para ter uma unidade em Rorenópolis.
Florianópolis e a ampliação da penitenciária agrícola do Monte Cristo. Pronto. Só na ampliação da penitenciária a previsão é de mais, pelo menos 100 policiais penais. Então vai precisar passar pelo Legislativo. Então o Legislativo cria as vagas. Se esse ano, difícil, mas teria também ferramentas orçamentárias, que é um suplemento, um crédito adicional para poder suplementar o orçamento. Só teria que melhorar a questão da receita corrente líquida, equilibrar, fazer um estudo mais amplo e articulado com os órgãos de planejamento para chegar ali com tudo muito pronto para a Casa Civil. Tá aqui, tem vaga, tem orçamento, tem financeiro e tem responsabilidade fiscal. Vamos chamar aqui os 88 ou parte deles. É uma medida que eu entendo que é razoável, é justamente essa última que você colocou, né? Nós temos aí a previsão que dos 95, talvez 7 a 10 não tenham interesse em tomar posse. Então a gente já tem aí um número de vagas que, por força da decisão judicial, podem ser preenchidos, claro, se estiver obedecendo o teto de gasto, como você bem colocou, né? Isso. E aí é um avanço, né? E é interessante porque existem exceções ao teto de gasto. Isso precisa ser colocado, que é justamente a questão da segurança pública. E outra exceção, decisão judicial. Decisão judicial a gente já tem, que vocês já conseguiram aqui, então tem 95. Então, mesmo que passe, vai ter que atender os 95. Você colocou uma situação muito interessante. Se desistirem 20, não vamos tomar posse, porque a gente vai pedir aqui desistência e tal. Chama mais 20 para completar os 95. Perfeito. Hugo, fala um pouco pra gente da tua experiência. A gente falou aqui muito do concurso da Polícia Penal, mas tua experiência em concurso, né? Você é um advogado que a gente tem acompanhado de perto seu trabalho, né? E você tem tido uma dedicação muito grande em várias frentes de concurso. Fala um pouquinho aí dessa experiência pra gente. Pronto, eu acho que todo advogado na área de concurso, ele tem uma história de concurseiro, né? Eu tenho a minha história. Entrei na advocacia mais por um hiato de decepção. Falei, eu fui até certo ponto para magistratura e passando nas fases e tudo, e fiquei numa fase que na minha cabeça eu era muito bom, eu jamais iria ficar nessa fase. Então aquilo ali é sério. E serve também para o público que vai assistir isso aqui, porque eu entendo a frustração, eu sei como é que é. Você bater ali na trave e muita gente não se recupera. Muita gente não se recupera porque ele fez todo um trabalho de ascensão para melhorar a nota, viaja para um canto, viaja para um outro, vai subindo de 2 pontos num, 2 pontos no outro, chega e pega, passa nas fases que ele achou que não ia passar, e pronto, eliminado, imagina. E aí eu não consegui me reconstruir. Sempre fui... Tô 10 anos na advocacia, né? Sempre fui de ajudar os amigos com peças, né? Até ganhava um dinheirinho com isso. Não, ajuda ali, faço uma minuta, e fazia minuta e tal. Os amigos me demandavam. E eu estudando para concurso, estudando porque eu queria, né, a minha magistratura. E aí, caí, não consegui me reerguer como concurseiro mais. Mas me ocorreu de começar. Aí eu falei assim, então, peraí, eu vou começar aqui na advocacia. Veio o concurso da PM, da Polícia Militar, e eu estava dando aula para cursinho. E aí, com os próprios candidatos lá, os meus alunos, aí eu comecei a advogar com uma questão da frase. Acho que 10% dos candidatos nesse concurso da PM foram eliminados pela frase, porque transcreveram a frase errada no cartão de resposta. Tava lá: a humildade é o caminho para o sucesso. E não sei como, acho que alguma ilusão ótica, eles escreveram: a humanidade é o caminho para o sucesso. Mais de 100 pessoas, é incrível isso. Muita gente foi eliminada por esse critério. Aí eu entrei na justiça e a minha tese foi acolhida e tal. Em primeira instância não foi, em segunda. E aí já criei o gostinho. E é legal aqui, porque eu tava advogando num negócio que eu gosto, que era concurso, e o direito administrativo afiado e lançando ali. Aí você tem uma grande decepção também na advocacia, que é tudo que você estuda,
tudo que você ensina, você acha que, uau, teoria dos atos administrativos, eu vou anular aqui, até ensinando na sala de aula, COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Eu vou anular aqui porque eu encontrei um erro na competência, na finalidade e na forma. Então eu ensino na questão de concurso que anula aqui, então vai lá. Quando chegar na mesa do juiz, ele vai deferir. Nada. Nunca funciona. Aí tudo bonitinho. Então você já abandona a teoria. E vai ali procurar os exemplos práticos e aí começa a sofrer. E pronto, aí veio concurso terminou o concurso da PM, teve demandas da reclassificação das FEMs, policiais femininas, que ficaram de fora. Que é uma decisão também histórica, né? É decisão histórica, a gente conseguiu lá com a Assembleia Legislativa participando, com a PGE, a gente conseguiu fazer com o desembargador Almiro Padilha, a gente conseguiu uma audiência de conciliação para compromissar o Estado a chamar dentro de uma lógica de mulheres de igual para igual com homens. Então, quem das mulheres ficou de fora e já foi chamada, a gente conseguiu os efeitos para frente, não era nem para trás, começou a valer naquele concurso mesmo, e aí se embora, e aí depois as que ficaram lá pedindo novas convocações, falaram assim, não, peraí, vamos dormir na frente do palácio, acamparam lá e foi aquela coisa, e a gente ali pra frente conseguimos de novo mais outro grupo, e aí já apareceu o concurso da Polícia Penal, o psicotécnico, sem a fraude a gente conseguiu, aí vem guardas civis, vem concurso indígena, o concurso do Estado, que eles não aceitaram a certificação do Leducar, que é um projeto belíssimo de capacitação e qualificação e formação de professores na educação do campo, lá na Universidade Federal de Roraima, e o Estado, pasme, não aceitou porque não tinha regulamentação específica e eles não entenderam que o licenciado na educação do campo tinha a mesma formação que o licenciado em um curso secular, um curso canônico. Então, aí mais uma vez foi para o judiciário, na época o doutor Felipe deu favorável e a gente começou a ganhar e botou o Leducar. Na mesma oportunidade, o doutor professor Geraldo Tizianelli chamou para si a responsabilidade, criou um projeto de lei, mandou para a Assembleia Legislativa e incluiu o Leducar como carreira de educação. E aí foi concurso indígena, em Siquirã, não aceitaram em Siquirã, a gente entrou. Aí Guarda Civil Municipal... Aí, olha só, a Guarda Civil Municipal acredita que eles não fizeram TAF adaptado para pessoas com deficiência. A gente entrou e caiu. Tinha a previsão de vagas, mas não tinha o TAF adaptado. Não tinha. E quem estava no plantão na época não era o titular da Vara da Fazenda Pública, adivinha? Doutor Guilherme Vessiani suspendeu o TAF. E a gente ficou lá, uma turma xingando porque queria fazer o TAF e outra agradecendo que ganhou mais tempo para estudar. E os PCDs conseguiram a decisão para adaptar. Olha só. Aqui, Hugo, na Defensoria Pública, a gente tem um histórico também, né, de muita atuação nos concursos públicos. Né? No primeiro concursão lá em 2002, 2003, né, a época o governador ainda era o governador Flamarion Portela, né, que fez aquele concursão, primeiro concurso do Estado. Muitos demandaram junto à Defensoria Pública, milhares de candidatos. Nós tivemos que montar uma força-tarefa. Olha. Então o doutor Natanael que comandava essa força-tarefa e foi assim uma experiência, tínhamos acabado de ingressar na Defensoria Pública, então foi uma experiência extremamente diferente, né? E prazerosa, como você disse, porque a gente conseguiu realmente hoje fazer com que muitos servidores que têm aí 20 e tantos anos de carreira no Estado, né, conseguissem por força da atuação da Defensoria Pública. Depois essa situação se repetiu várias vezes. Uma delas, a mais marcante, para mim, foi com relação à Prefeitura. À época, o prefeito Iradilson tinha um concurso em andamento e o concurso ia expirar e a Prefeitura estava se negando a convocar os aprovados. Então, nós tentamos conversar administrativamente com a Prefeitura não avançou na conversa com a Procuradoria, nós tivemos que ingressar com a ação civil pública. E quem era o juiz da Fazenda Pública naquele momento? Desembargador Eric, era o juiz da época que estava na Fazenda Pública, e aí ele chamou uma audiência de conciliação, né? E na audiência nós tentamos uma conciliação, a Procuradoria do Estado disse que não tinha autorização para fazer esse acordo,
E o doutor Eric disse, então, não tem acordo? Não tem. Eu vou dar a decisão liminar agora. Então ele já deu a decisão naquele momento de forma oral e ele determinou que a prefeitura cumprisse a nomeação no número de vagas que existiam, eram muitas vagas, né, e instituiu uma multa lá. À época que eu me lembro, a multa foi para a pessoa física do prefeito. Né, e aí a gente conseguiu... logo em seguida, sentar com a prefeitura e fechar um acordo à época em torno de 1.400, 1.600 servidores. É o maior da história. É o maior da história. Então é muito marcante, né? E aí são várias outras atuações, como as últimas agora, que são essa da Polícia Penal. Nós estamos com procedimento aberto também em relação à Guarda Municipal de Boa Vista e a Guarda Municipal de Pacaraima, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter condições de fazer essa atuação para garantia de direitos, né? E muito feliz de receber você aqui na estreia do nosso podcast Defensorar, né? Para falar disso tão importante que você sabe, como concurseiro que foi e hoje como brilhante advogado, aqueles que almejam o concurso. E eu quero citar um exemplo aqui que eu acho marcante nessa questão do concurso da Polícia Penal, marcou muito, que é a candidata aprovada Tainá, né, que ela fez o curso de formação grávida, né, e o filhinho dela já está até bem grande, né? Minha cliente, eu consegui eliminar, acho que para e ela, assim, como você falou, psicologicamente, né, deve estar afetando muito. Coitado. Ela, não só ela, mas todos, mas ela é um caso que merece a gente falar, e a gente espera que ao final de toda essa história, doutor Gustavo, a gente consiga ter um final feliz para todos os candidatos, para o Estado e para a sociedade civil, que é quem vai ganhar muito mais, estando mais protegida com a atuação de todas essas pessoas. Gostaria de que o senhor fizesse as considerações finais. Né? Obrigado. Fique à vontade. Obrigado mesmo, doutor Leno. Muito bom o seu formato. Falar de direito para as pessoas entenderem é sempre um desafio, né? A gente vive num ramo onde ainda tem muita pecha de ser técnico, rebuscado, e a Defensoria consegue colocar isso de forma muito simples para as pessoas, né? Como a gente fala, né? Para o povão, porque isso aqui é para servir o povão, né? O direito ele deve estar ao lado do povo, né? Tem os filósofos lá atrás que desenharam tudo isso aqui. O sentido era sempre o sentido político do direito. Ele tem o bem comum como base, como finalidade, e a nossa felicidade é essa, ver as demandas coletivas sendo encaminhadas e os juízes concebendo teses diferenciadas aqui no estado de Roraima, para que a gente saia da mesmice negativa, sem se aprofundar os detalhes do caso concreto e da repercussão que, evidentemente, um concurso público ocasiona para o Estado e para os candidatos. Muito feliz, queria saudar também, você bem colocou, a atuação brilhante, um relator e plantonista do Dr. Eric, que emitiu a decisão que suspendeu o prazo de validade do certame da Polícia Penal, e nessa semana agora também ele emitiu uma decisão muito importante, que foi dando provimento ao recurso do Ministério Público, no qual eu atuei como litisconsórcio, como assistente simples, que foi determinando a reclassificação do concurso da Polícia Civil do Estado de Roraima. Então agora centenas de candidatos beneficiados podendo ser reclassificados e vão correr atrás de se inserir, né, e buscar a sua nomeação, porque o concurso ele não tinha feito o critério correto de cálculo das notas e classificação. E então foi uma vitória, né, do povo, dos concurseiros. Então, onde tiver concurseiro, a gente está sempre dizendo, Defensoria Pública está ali para servir, porque, afinal de contas, é um serviço gratuito de altíssima qualidade. A gente sabe da dificuldade que é das pessoas de constituírem advogado, de pagar o advogado, né? Advogado, no caso a gente, né, particular, tirar o dinheiro, porque já gastou quase tudo na preparação. É cursinho caro, é aula, é videoaula, é grupo de rateio para comprar material. A gente sabe como é que é a realidade. E aí já chega nas últimas, e aí ter que desembolsar dinheiro. E aí a Defensoria fala assim, não, a gente tem.
E eu acho que você pode escrever sobre isso, doutor Leno. Compilar todas essas vitórias da Defensoria e conhecimento agora aqui, meu, porque pesquiso no tema. Não vejo no Brasil uma defensoria com tamanha expertise em concursos públicos e com essa coleção de vitórias judiciais. Então acho que daqui sai um livro bacana para a defensoria, para inspirar as outras, né? Então, Roraima prestigiado e privilegiado por ter a Defensoria Pública de Roraima. Parabéns, doutor Gustavo Hugo, pelo brilhante trabalho, né? E aqui tudo que nós falamos, tanto o Gustavo quanto eu, o enfoque sempre principal é a dignidade das pessoas e também a eficiência no serviço público.